E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Rosa e esse é o canal NR13 Descomplicada. Bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante curioso, né? E muita gente tem muitas dúvidas sobre esse assunto. O que é risco grave e iminente, ou o temido RGI? Hoje nós vamos falar sobre isso. A norma, no item 13.3.1, ela dá de forma clara uma descrição do que é risco grave e iminente. Hoje nós vamos considerar isso aqui na norma, diretamente da norma. Para ficar mais claro esse assunto, o que é risco grave e iminente, nós precisamos entender um pouco melhor alguns outros pontos da norma. Para você ter uma ideia, em 2014, quando a norma NR13 sofreu uma revisão, ela colocou um assunto ou algo que realmente chamou a atenção e gerou alguns questionamentos. Então hoje nós vamos ver isso e vamos ver como nós podemos apontar risco grave e iminente em vasos de pressão, caldeiras e outros equipamentos, né, que são compreendidos pela norma, e como que nós devemos colocar isso, essa informação dentro do documento, dentro do relatório de inspeção. Em 2014, quando a norma foi atualizada, deu um questionamento porque antes dessa atualização, o pessoal que fazia as inspeções, né, os profissionais que realizavam as inspeções, colocavam todas as adequações dos vasos de pressão como sugestões, ou até mesmo eles colocavam frases que indicavam, olha, após o enquadramento, após essa manutenção, após a instalação da válvula, você tem o seu equipamento liberado. O que isso acontecia? O profissional acabava ficando distante do equipamento, né? Então ele colocava isso como sugestão, uma obrigação que o proprietário do vaso deveria executar, porém ele não tinha como avaliar se aquela adequação ou se aquele enquadramento foi realmente realizado. Imagine que dessa forma o profissional responsável ele não tem mais como acompanhar os testes, acompanhar esse enquadramento, ficando de responsabilidade do proprietário. E o proprietário muitas vezes não tem um conhecimento técnico, né, para avaliar essa situação de uma forma que realmente seja efetiva. Então, com a atualização da norma, o que foi feito? A norma colocou uma expressão escrito parecer conclusivo. Esse parecer conclusivo, ele menciona, né, ele é mencionado várias vezes na NR13 hoje, na atualizada. Ele, cerca de 6 vezes, ele aparece em alguns trechos diferentes que nós vamos ver aqui hoje. Então esse item parecer conclusivo, né, que a norma traz aqui 6 vezes na norma, fala sobre caldeiras, vasos de pressão, tubulações e também tanques metálicos. Vamos ver isso aqui na norma? Acompanhe aqui na tela do meu computador. Bem pessoal, então nós estamos aqui com a norma, né, a norma NR13 aberta. Viu que eu digitei aqui no item localizar a palavra conclusivo. Então essa aqui é a primeira palavra, né, das 6 que aparecem na nossa norma NR13. O item 13.4.4.16 ele é para inspeção de caldeira, tá? Então o que ele fala? Ele fala que o relatório de inspeção de segurança, né, mencionado no item, na linha E do subitem 13.4.4.6 deve ser elaborado em páginas numeradas, contendo no mínimo, aí ele tem todos os itens aqui, né, tipo da caldeira, tipo de inspeção executada, e na letra H, né, nesse subitem, aparece aqui, ó, parecer conclusivo quanto à integridade da caldeira até a próxima inspeção. Então esse aqui é o item que eu quero mostrar para vocês, né? A norma passou a colocar aqui que o relatório de inspeção ele tem que ter um parecer conclusivo. Vamos ver o outro aqui. O próximo é o item 13.5.4.14, que ele fala sobre relatório agora de vasos de pressão, tá vendo? Identificação do vaso, né? Ah lá, o item K. Parecer conclusivo quanto à integridade do vaso de pressão até a próxima inspeção. Então, outra vez aparece aqui a palavra, né, a frase, parecer conclusivo. Agora, o outro item é o 13.6.3.9, que é o relatório de inspeção aqui para tubulações, né? Mesma coisa, parecer conclusivo quanto à integridade da tubulação, né? Ou do sistema de tubulação ou da linha até a próxima inspeção. E o mesmo se dá também para o tanque, né?
os tanques metálicos, olha lá, relatório de inspeção de segurança, esse aqui é para tanques metálicos, né? Então, olha lá, ó, parecer conclusivo quanto à integridade dos tanques até a próxima inspeção. Então, aqui deixou claro, né? A norma mostra de forma clara para a gente que esse parecer conclusivo ele tem que estar no laudo, né? Você tem que ser conclusivo no seu resultado. Aqui no glossário, na página 17, né? No glossário da NR13, também fala lá, ó, relatórios de inspeção de segurança, registro formal dos resultados das inspeções executadas nos equipamentos com laudo conclusivo, ou seja, não pode mais colocar aprovado desde que, né, e coloca uma situação. Então isso aqui ficou bem claro para a gente. Bem, então o que eu quero mostrar com isso, né, com esse item da norma? Todos os relatórios emitidos hoje, conforme a NR13, tanto para caldeiras como para vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos, devem ter um laudo conclusivo. Agora, pessoal, o que é um laudo conclusivo? Um laudo conclusivo é sim ou não, é aprovado ou reprovado. Então não adianta a gente ficar no meio termo, né? Não existe meio termo mais para a norma. Ela é um parecer conclusivo. E mediante isso, quando o proprietário do vaso ou o cliente ele vê lá, então escrito no seu laudo, possui risco grave iminente, isso significa o quê? Que o vaso de pressão está reprovado, ou entre aspas, ele está inapto para o uso. Ou seja, você não pode utilizar um vaso de pressão com risco grave iminente porque ele está inseguro. Mas então surge a pergunta, né? Então, mas o que é risco grave iminente? O que a norma fala sobre esse risco grave iminente? O item 13.3.1 menciona. Acompanhe aqui comigo novamente aqui na norma. Bem, então nós estamos aqui com a norma, né, com a NR13 aberta, aqui no item 13.3.1, tá vendo? São disposições gerais, né? E esse subitem fala: constitui condição de risco grave iminente, ou RGI, né? Detalhe, olha, o não cumprimento de qualquer, olha aqui, ó, qualquer item previsto nessa NR que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho, com lesão grave à integridade física do trabalhador, especialmente os itens de A a F. O item A fala sobre operação de equipamentos, né, abrangidos na NR, sem dispositivo de segurança. O item B fala sobre atraso na inspeção, né, periódica, tanto de caldeira como vaso também. O item C fala sobre bloqueio de dispositivo de segurança da caldeira, vasos de pressão, tubulações e assim por diante. Ou seja, se você tem um bloqueio sem a devida justificativa, né, então isso também é risco grave iminente. É um risco grave iminente especial, conforme diz aqui. O item D é a ausência do dispositivo operacional, né, de controle de nível da água da caldeira. O E é operação de equipamento enquadrado nesta NR com deterioração atestada por meio de recomendação de sua retirada em operação, ou seja, você tem um laudo reprovando o equipamento e mesmo assim você continua operando. E o item F, né? Operação da caldeira por trabalho que não atende aos requisitos estabelecidos. Ou seja, o operador de caldeira ele tem que ser treinado, né? Ele tem que ter um treinamento para a operação de caldeira. Então esses itens aqui foram destacados no item 13.3.1, porém, o que a gente tem que entender, né, é a descrição do item, né? Então, o que constitui risco grave iminente? Que é o não cumprimento de qualquer item previsto nesta NR que possa causar acidente. Fixe a sua atenção nisso, então, né? Qualquer item, o não cumprimento de qualquer item previsto na NR que possa causar acidente, tá bom? Então, pessoal, olhando pela norma, o que a norma fala sobre risco grave iminente, nós temos que entender essa frase, né, que eu pedi para vocês memorizarem ali. Constitui risco grave iminente o não cumprimento de qualquer item previsto nesta NR, né? Ou seja,
qualquer item que está na NR13 que não está sendo atendido, né, que constitui, né, ou que pode causar um acidente ao trabalhador, então já é risco grave iminente. Agora, fica entendido assim, então, que qualquer problema que possa acontecer no equipamento, né, e possa vir gerar um acidente, nós temos que colocar isso no relatório, tem que ser apontado isso como um risco grave iminente. Quando a gente olha, né, aqueles itens em especial que a norma cita, falta de certificado de operador de caldeira, falta de válvula de segurança, isso fica fácil, né, da gente entender e pontuar o risco grave iminente. Mas vamos pensar aqui, será que existe alguma coisa que o não cumprimento da norma vai influenciar na possível causa de um acidente? É isso que a gente tem que avaliar. Um exemplo disso, e que muitas pessoas não entendem talvez, ou ficam em dúvida, é a questão da documentação, né? Será que, por exemplo, uma caldeira que não tem prontuário, será que ela está em risco grave iminente? Vasos de pressão, qualquer tipo do vaso, ou até mesmo a caldeira, que é um vaso maior, sem o prontuário feito pelo fabricante, né, o que falta ali, o que pode gerar isso, um acidente, por exemplo, o que isso pode gerar em acidente? Vamos analisar isso? O item 13.4.1.6 da norma fala sobre o que a caldeira deve ter, que tipo de documentação ela deve ter. E lá cita um item, né, que é o monitoramento da vida útil. Vamos ver aqui no meu computador? Bem, então o que a norma fala sobre prontuário, né? Vamos ver aqui no caso das caldeiras. Ó, no item 13.4.1.6, fala assim, ó, toda caldeira deve possuir no seu estabelecimento onde estiver instalada a seguinte documentação atualizada. Olha só, o item A nós vamos analisar, tá? Prontuário da caldeira. Então tem que ter atualizado, ó, deve possuir prontuário da caldeira, fornecido pelo fabricante, contendo as seguintes informações. Olha lá, o código de projeto, especificação dos materiais, procedimentos, né, metodologia de estabelecimento da PMTA, ou seja, os cálculos, né, que você encontrou ali a PMTA do equipamento. E tem um item aqui que é esse aqui que eu quero mostrar, ó. Conjunto de desenhos e demais dados, ó, esse, ó, demais dados necessários para monitoramento da vida útil da caldeira. Então, como que a gente consegue ter esse item aqui, demais dados necessários para o monitoramento da vida útil da caldeira? Através de cálculos, né? Imagine que quando você tem o memorial de cálculo da caldeira, né, você consegue ter ali os dados para fazer esse monitoramento, que seriam as espessuras mínimas do balão, as espessuras mínimas, né, dos tubulões, dos coletores, espessura mínima das tubulações de forma geral, para que você consiga então fazer essa comparação com o relatório que você vai criar, tá certo? Viram aqui? Então, na verdade, quando a gente olha a norma e vê que o risco grave iminente é o não cumprimento de qualquer item estabelecido na norma que possa vir gerar ou causar um acidente, então é isso que nós temos que entender. Agora, pense um pouco, será que eu não conseguir fazer o controle ou o monitoramento da vida útil da minha caldeira, isso pode gerar um problema ou causar um futuro acidente? O que vocês acham? Bem, imagine que os cálculos elaborados para a fabricação de uma caldeira, o chamado memorial de cálculo, ele é feito para quê? Para dar os parâmetros de construção, né, para uma sobrepressão, um trabalho sob pressão. No caso da caldeira é a PMTA. Então vamos imaginar que nós temos uma caldeira, suponhamos, né, que nós temos uma caldeira que trabalha com tenha uma pressão de trabalho de 21 kg e a sua PMTA, a PMTA dessa caldeira é de 26. Para aquela PMTA ser estipulada em 26, os cálculos, ou todo o memorial de cálculo da caldeira, ele foi estipulado, ele foi feito com base naquela pressão de 26 de PMTA. E nisso é definido então quais são as espessuras mínimas para suportar essa pressão de 26 kg no caso, que é a pressão máxima de trabalho admissível.
Então, suponhamos que para se chegar nesse cálculo é feito vários cálculos, né? É feito um cálculo para o tubulão superior, um cálculo para o tubulão inferior, um cálculo para as paredes da água da fornalha, um cálculo para o economizador, para a serpentina do superaquecedor, é um cálculo também para os coletores. Imagine que são vários cálculos e várias definições de espessuras mínimas, né? Que tem que estar lá no projeto para a gente monitorar a vida útil da caldeira. Sem essa espessura mínima a gente não consegue fazer isso, não consegue ter esse monitoramento da vida útil. Vamos dar um exemplo então? Suponhamos que você vai fazer a inspeção periódica de uma caldeira, né, a vapor. Vamos dar o exemplo daquela caldeira que eu falei de 21 quilos, tá? Então você vai lá fazer a inspeção e você mede a espessura do balão superior. Então o balão superior ele dá igual a espessura de 32 milímetros, tá? Essa aqui é a encontrada, certo? Imagine que essa é a espessura encontrada. Aí você vai lá no manual, lá no prontuário, né, no memorial de cálculo, e vê que a espessura mínima que está lá no prontuário, espessura mínima, é de 26 milímetros. Então, quer dizer, se a espessura mínima é de 26 e eu encontrei 32, eu tenho uma vida útil muito grande ainda. Ela está aprovada. Mas e se eu não tivesse isso aqui? Eu encontrei lá 32 no balão, né? Com o que eu vou comparar? Com qual item ou com qual informação que eu vou fazer essa comparação? Não temos. Então, se a gente não tem como comparar, não tem como controlar o desgaste, ou não tem um limite, né? Porque lembra que a espessura mínima, esse 26, é para pressão, uma PMTA de 26 kg. Certo? Agora, imagine, se eu tenho 26 milímetros, uma PMTA de 26, se eu estou com 32, ótimo. Mas e se essa espessura mínima aqui que a gente não tem fosse 33 milímetros, por exemplo? Se eu estou com 32 lá, eu posso usar ainda o meu equipamento com a mesma PMTA? Não. Então é por isso que a espessura mínima dos equipamentos, no caso da caldeira, como eu estou dando um exemplo, é de grande importância para monitoramento da vida útil. E é isso que vai ajudar a gente a ter o quê? Um parecer conclusivo. Eu só consigo ter um parecer conclusivo na minha inspeção se eu realmente tiver o prontuário completo. Se eu tiver, além do prontuário, o memorial de cálculo, as espessuras mínimas de todos os itens que trabalham com pressão da caldeira. Vocês perceberam então que sem o monitoramento da vida útil da caldeira, com base no prontuário e no memorial de cálculo e nas espessuras mínimas especificadas ali, né, para aquela sob pressão, né, que a caldeira trabalha, sem esse monitoramento, isso causa então uma insegurança no processo, né? Então imagine que o seu equipamento fique inseguro. O equipamento estando inseguro, ele está em risco. Que risco? Risco grave iminente. Então é por isso que a gente tem que colocar de forma clara, né, no relatório, quando você não tem prontuário da caldeira e não tem como fazer essa comparação, ou você calcula, né, e faz toda a reconstituição do prontuário em cima do que você tem lá, ou você coloca que possui um risco grave iminente a caldeira do cliente, ou a sua caldeira vai estar em risco grave iminente. Então voltando, né, ao RGI, o risco grave iminente. Imagine que o não atendimento, esse é o ponto, né, em questão, o não atendimento de qualquer item previsto na NR13 que possa gerar ou possa causar um acidente é risco grave iminente. Então, por isso que a gente tem que avaliar muito bem essas questões, né? Então, você vai fazer uma inspeção de um vaso, de uma tubulação, de um tanque ou de uma caldeira, avalie bem. Analise o que não está compreendido na norma, ou não está atendendo a norma ali, que possa gerar, né, um risco grave iminente. Um exemplo, será que uma falta de placa de identificação, caiu a minha placa de identificação, é risco grave iminente? Não, isso não gera um acidente, porque você tem outros itens que vão ajudar, né? Você tem válvula de segurança, você tem cálculos estruturais,
você tem cálculo de PMTA, você tem cálculo de espessura mínima. Então o que acontece? Cair uma placa é uma pendência que você pode resolver de uma forma mais tranquila. Agora, o que pode causar acidente realmente tem que ser dado um peso maior, tem que ser dado uma atenção maior nisso. É claro que nós não temos tempo aqui, né, para falar sobre todos os itens, né, que pode causar acidente, que venham a ser então um risco grave iminente. Mas esse é o ponto, né? A gente tem que entender que nós devemos, que qualquer item, né, da norma então que não estiver sendo executado ou atendido, que possa vir causar um acidente, é isso que você tem que analisar. É importante entender também que os relatórios de inspeção, tanto relatórios de caldeira como de vasos de pressão, tubulações, né, tanques metálicos, todos, gente, tem que ter um laudo conclusivo, um parecer conclusivo para atender bem a NR13 e ficar de acordo, né, e trazer assim mais segurança para os equipamentos. Tem um parceiro meu que trata com muita seriedade esse assunto, né? O assunto NR13, o assunto segurança. E ele sempre fala o seguinte, ele fala assim, olha, que tem muita gente que cuida de segurança e ele cuida de pessoas. Eu gosto dessa frase, sabe por quê? Porque ele está certo. Pessoas operam caldeiras, pessoas operam vasos de pressão, pessoas operam tanques e equipamentos que trabalham com pressão. Então nós precisamos levar a sério esse tipo de situação, né? Nós temos que entender a norma e realmente levar a sério para que possamos, né, os gestores possam então dar mais segurança para as pessoas que trabalham nas indústrias, né? E para os equipamentos também. Eu gostaria de agradecer você que está assistindo os meus vídeos e se você gostou, se tem te ajudado, clique aqui em gostei e se inscreva também no meu canal, tá bom? Isso ajuda, né, a divulgar o nosso trabalho aqui. E não perca o vídeo da próxima semana, viu? Tá imperdível. Muito obrigado, meu nome é Marcos Rosa, do canal NR13 Descomplicada. Forte abraço e fique com Deus.